Pega a sua Bíblia esta manhã, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu nosso irmão Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 39. Melhor, versículo 41. Capítulo 2 é versículo 41. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Glória a Deus. Está escrito: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Você diga amém. Diga graças a Deus. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Quantos aqui, ainda que por poucos segundos, pensaram ter perdido uma criança em algum lugar? Levante a mão, por favor. Meu Deus. Eu ouço o locutor no mercado: fulano, sua mãe está te aguardando no caixa 3. Ter feito essa pergunta provavelmente deva ter feito com que as pessoas que levantaram as mãos, que não sei se vocês perceberam, mas foram muitas, possam ter de alguma maneira revisitado o tal dia e a fatídica experiência. E devam ter se lembrado de algumas emoções e sentimentos que ocorrem no momento que você pensa ter perdido uma criança, ou que você de fato a tenha perdido, ainda que por alguns poucos momentos. Coisas como mãos que suam, coisas como o rosto pálido, sim ou não? Coisas como coração acelerado, sim ou não? Até que estes sentimentos deem lugar ao alívio no momento do reencontro. Agora, uma coisa é certa, nada mais será como antes. De alguma maneira você vai reorganizar algumas coisas na sua mente, de alguma maneira você vai rever alguns pontos, você vai prestar mais atenção em alguns detalhes, sim ou não? A verdade é que um susto muda relações. A verdade é que um susto aproxima o que poderia estar distante. A verdade é que, tal qual o desfibrilador ressuscita, traz de volta, o susto tem o poder de avivar outra vez. E eu quero dizer uma coisa aqui que pode parecer estranha, mas neste tempo proposto pelo Senhor e pela liderança desta igreja para avivamento, eu quero dizer que Deus se utilizou e ainda vai utilizar de um elemento chamado susto para avivar algumas pessoas que estão aqui essa manhã. 3 glória a Deus e um aleluia lá no Kids. Aleluia. Eu penso que uma das grandes
dúvidas que frequentavam o coração de Maria, mãe de Jesus, era saber quando Jesus tomaria algum tipo de iniciativa, agisse ou reagisse de alguma maneira, que dissesse mais respeito a quem ele era como filho de Deus, do que quem ele era como filho daquele casal, José e Maria. Porque todas as coisas na gravidez, no próprio parto e na primeira infância de Jesus sucederam com absoluta normalidade. Embora Maria sempre soubesse que o menino não era nada normal. Ele era filho do Altíssimo. Ele era Emanuel, Deus conosco. Então ela sabia que em algum momento Jesus faria alguma coisa diferente das coisas que os filhos das famílias normais faziam. E a grande dúvida é quando, porque que ele é diferente que ele será e se comportará de um jeito diferente das pessoas comuns, é claro. A pergunta é, quando isso começa? E isto começou aqui, aqui nesse texto que nós lemos, numa história de uma família comum, numa rotina habitual da expressão da sua devoção a Deus, que era estar em Jerusalém, na capital, na central devocional de Israel, para as principais festas do calendário judaico. E a família de Jesus, Maria e José, fez esta viagem a Jerusalém nos últimos 11 anos, sempre do mesmo jeito. Repita comigo, 11 anos, sempre do mesmo jeito. Coisas como arrumar a criança, fazer a mala da criança, fazer, o irmão Zé fazia a mala dele, a irmã Maria se atrasar, aleluia. É só lá em casa que as irmãs atrasam para sair, para viagem? Não? Amém. Amém. Obrigado pelo entusiasmo dos irmãos. Então, essas coisas típicas de uma família que está se reunindo para viajar. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7, ano 8, ano 9, ano 10, ano 11. A família se arruma, a família sai, a família chega em Jerusalém, a família participa da festa, viaja junto com uma caravana. Quando dizem terminou a festa, todo mundo da parte do Senhor, recebe a bênção apostólica e volta para Nazaré. 11 anos de sucessivos fatos que se repetiam dentro de uma cadeia de rotina. 11 anos, até que o susto veio no ano 12. Porque quando as coisas começam a se repetirem sistematicamente, quando as coisas começam a acontecerem sempre da mesma forma, a nossa relação com Deus tende a esfriar, tende a entrar num estado perigoso de mornidão. E para que isso não aconteça, e consequentemente não sejamos vomitados da sua boca, prefere Deus trazer o susto para avivar outra vez a relação. Eu queria que alguém tivesse coragem para levantar as mãos essa manhã, porque eu tenho uma palavra para te dar. Esse susto não veio para te matar, esse susto veio para ressuscitar algo na tua vida. As coisas que aconteceram recentemente não vieram para a tua destruição, elas vieram para te lembrar de algumas coisas que você estava esquecendo, aquecer algumas coisas que estavam esfriando, levantar algumas coisas que estavam dormentes. Você não vai sair traumatizado, não vai sair pior, não vai sair problemático, você vai sair melhor desse momento de instabilidade, de susto. Deus vai levantar teu ministério, restaurar tua casa, vai ter novidade no último trimestre do ano de 2025, e se alguém acredita nisso, por favor, glória a Deus.
Diga pelo menos para umas 3 pessoas próximas a você, diga, você estava precisando de um susto. O negócio estava muito morno, o negócio estava muito previsível. A coisa estava muito assim, a coisa estava muito mais ou menos. Era você ia, você voltava, você ia, você voltava, você ia, você voltava. Daqui a pouco, cadê o menino? Sumiu. Era o que você estava precisando. Você estava precisando de um momento de aparente instabilidade para voltar a se lembrar onde está a sua real estabilidade. Vou tentar de novo. Você estava precisando de um momento de instabilidade para voltar a se lembrar onde está a sua real estabilidade. Sabe por que esse susto veio? Porque você estava colocando esperança na pessoa errada, fé nas pessoas. Sabe por que esse susto veio? Porque a sua suficiência e segurança estava sendo firmada em homens, negócios, dinheiro, coisas materiais, e de repente o Senhor disse, vou ter que dar uma chacoalhada para você voltar a se lembrar quem sou eu na tua vida. Não teve aviso nenhum, porque susto não pode ter aviso. Pastor, mas eu sou profeta. Mas Deus não vai te avisar desse susto não, esse daí não. Eu sonho e Deus me mostra. Pois você vai sonhar e Deus não vai te mostrar nada, porque você vai precisar ser pego no pulo, para que aconteça o propósito que Deus tem através desse susto. Preste atenção. 11 anos as coisas aconteceram sempre da mesma maneira. Se arrumavam, viajavam, chegavam juntos na festa, terminava a festa, saíam juntos. Então, chegavam juntos, saíam juntos. Vamos lá, como é que era? Melhor, vamos lá? No ano de número 12, quando os obreiros começaram a desligar o ar-condicionado, pastor, do templo de Jerusalém, no ano de número 12, depois da bênção apostólica, no ano de número 12, depois que as luzes apagaram, no ano de número 12, quando a cantina estava funcionando, Maria olhou para José, José olhou para Maria, e diz a Bíblia, terminados os dias da festa. Isso significa que dentro de uma lógica ligada ao calendário da festa, à logística sacerdotal, aos trâmites e aos cerimoniais, a festa tinha O calendário é ruim? Não. O calendário organiza, o calendário planeja. As festas judaicas estavam submetidas a um calendário que foi formulado pelo próprio Deus. Foi Deus que disse quando era para começar, quando era para terminar. Era importante que se mantivessem a ordem, as regras. Por exemplo, 50 dias depois da festa da Páscoa começava a Pentecostes. Então, se a festa da Páscoa atrasar, a Pentecoste atrasa, enrola tudo. Então não pode, tudo organizadinho, e o calendário se cumprindo. Então aquela família estava subordinada a um calendário. Aquela família estava subordinada a uma logística dos sacerdotes. Aquela família estava subordinada a uma base, a um conjunto, onde se acreditava que, quando disserem que terminou a festa, terminou a festa. Então, se a luz apagou, se o ar-condicionado desligou, se está todo mundo embora, o que nós vamos fazer também? Vamos ir embora. Terminados os dias da festa, voltaram para Nazaré. E Jesus ficou em Jerusalém. Aconteceu uma coisa simples, que você já ouviu 1 milhão de vezes ao longo da sua vida, vai ouvir hoje aqui mais uma vez só vim te lembrar. Sabe por que tudo isso aqui aconteceu? Só para José e Maria entenderem uma coisa. Pergunte qual? Só termina quando ele disser que terminou. É só para você entender que a sua vida era regida por calendário até a chegada dele. É só para você entender que quem ditava o fim eram os homens até a chegada de Jesus. Depois que Jesus foi introduzido na tua vida e na vida da tua casa, teus parâmetros acerca de começo, meio e fim foram completamente redefinidos. A partir de agora, não é a luz que apaga que diz que acabou. A partir de agora, é a palavra dele que diz quando acabou. A partir de agora, não é porque estão saindo que acabou. A partir de agora, acaba quando ele disser que acabou, pastor.
mas o fulano já foi, deixa ele ir. Pastor, mas o Beltrano já arrumou e já saiu, deixa ele sair. Enquanto Jesus não sai, eu também não saio. Se ele não disser que acabou, é porque ainda tem alguma coisa para acontecer. O crente não obedece o efeito manada. Efeito manada é um efeito que diz respeito à compreensão de que quando um grupo começa a ir numa direção, todos vão. Existe efeito manada no mercado financeiro, existe efeito manada no meio religioso. Quando tudo está apontando para uma direção, de vez em quando eu percebo isso. De vez em quando eu percebo que pessoas começam a apontar numa direção, um bairro, uma cidade, um país, aí você tem um efeito manada, aí todo mundo supostamente está debaixo de uma direção de Deus, mas se você parar bem e conversar, a maioria está só no efeito manada, porque todo mundo está indo para aquela cidade, é porque todo mundo está indo para aquele país, é porque todo mundo está indo para aquele bairro, então é ali, então tem que se acolar. Deixa eu dizer uma coisa para você, se fosse para eu e você nos orientarmos por efeito manada, então nós não teríamos introduzido Jesus na nossa vida. Jesus entrou na nossa vida para justamente fazer com que eu e você tenhamos a coragem de, quando todo mundo estiver indo na direção A, de repente ele disser, vamos na direção B, e você começar a viver debaixo de uma chuva de crítica, e gente te chamando de doido, e gente querendo te internar, e todo mundo indo, e você fica, todo mundo abandonando o barco, e Jesus dizendo, fica, porque ainda vai ter tempestade acalmando, ainda vai ter mar aquietando. Ou levante a mão mais alto que você puder. Eu profetizo sobre a tua vida a coragem de fazer não o que todo mundo está fazendo, mas fazer o que Ele quer que você faça. Então, eu estou reorganizando as coisas, eu estou redefinindo os parâmetros. Quando é que termina? Quando a luz apaga? Não, termina quando ele diz que acabou. Pastor, mas apagaram a luz, não tem problema, se ele ficar, ele é a luz do mundo, não tem problema nenhum. Da mesma maneira que o meu parâmetro para entender quando uma coisa termina é Jesus. Da mesma maneira que eu não digo, não acho, não sinto, não considero que acabou, quando todo mundo considera. Da mesma maneira, vai ter horas, alguém ainda está aí? Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Vai ter horas que o povo vai querer, alguém vai querer, amigos vão querer o que, pastor? Continuar, e Jesus vai dizer, para você, acabou. Tão difícil quanto continuar quando a luz apagou, é sair quando a luz ainda está acesa. E alguém ainda está falando, ainda tem um pedaço de bolo. E Jesus levantando e dizendo, eu e você saímos agora. É quando alguém disser, não, você não sai, rapaz, isso aqui vai ter uma reviravolta. E o Senhor diz assim para você, eu sou o amém. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. O seu fim é comigo e o nosso fim nisso é agora. Qual é a minha orientação? Ele. Eu fico até quando? Enquanto ele ficar. E se ele sair, eu saio logo atrás. Você não tem compromisso com o último pedaço de bolo, você tem compromisso com Jesus. Enquanto ele permanecer num contexto, permaneça. Quando você sentir que a presença dele se ausentou, você não tem nada mais o que fazer ali. Existem pessoas que estão insistindo, não pastor, porque tem um negócio, não, o fulano me deve. Larga essa dívida para trás. Não, mas eu tenho direito. Presta atenção no que eu vou te dizer. Foi por Raquel e Lia acharem que tinham direito, que elas roubaram ídolos valiosos da casa do seu pai, acreditando que não podiam sair sem uma herança, e trouxeram maldição para a viagem de Jacó. E se não fosse por um momento crítico, catastrófico, de uma parada da família numa cidade, onde a única moça da família perdeu a virgindade, e aí Jacó teve que parar e pensar, tem alguma coisa errada aqui. E o que é que tinha de errado? Raquel e Lia acharam que tinham que tirar alguma coisa.
eu dizer uma coisa para você, você não precisa de toda a herança que você pensa que precisa. Existem páginas que Deus já virou. O Raquel, o Lia, Deus me trouxe para te dizer uma coisa. A página da tua história com Labão, com o teu pai, com o teu passado, com algumas coisas, Deus já virou. Eu sou um pregador expositivo, eu não tenho hábito nenhum de visitar outros textos, eu fico num texto só. Então eu estou entrando nisso aqui, porque Deus está mandando eu falar isso aqui e eu vou falar. Tem gente achando que precisa de algumas tranqueiras do passado, de um ajuste de conta com fulano, com Beltrano, um dinheiro que ficou. Para de brigar por isso! Assim te diz o Senhor: abre mão! Na baralha! Levanta Maria, levanta José. E já que nós nos últimos 11 anos chegamos juntos e saímos juntos, então vai acontecer o que aconteceu nos últimos 11 anos. Só que não. Sai Maria, sai José, achando que Jesus está logo atrás. E vão andando. Vão andando. Daqui a pouco a Maria olha para o Zé. O Zé olha para Maria. Ué, não está com você? Ué, eu pensei que estava com você. Aquela hora que o coração dá aquela primeira acelerada. Mas ainda não acelerou muito. Ainda não, o susto ainda não veio tanto. Porque Jesus tinha um hábito. Eu disse que ele tinha um. Por que eu digo? Por que eu sei que ele tinha um hábito? Pastor, não está escrito isso. Preste atenção. Mãe conhece filho. Tem criança que não vai no colo de ninguém. Não é verdade? Tem criança que fica agarrada na barra da saia da mãe o tempo inteiro. Sim ou não? Maria disse assim: ele deve estar com alguém no caminho. Ele deve estar com algum parente ou conhecido. Se Maria disse isso, é porque Jesus não era o tipo de criança que fica agarrado na barra da saia da mãe. Se ela disse isso, ela tinha uma coisa para favorecer essa ideia. Pergunte qual? Retrospecto. Preste atenção. Retrospecto é um negócio muito interessante. Porque o retrospecto serve como um ponto de orientação. No ano anterior, Jesus ficou conversando com o fulano. Retrospecto. Há 3 anos atrás, eu lembro que ele ficou conversando com o padeiro. Retrospecto. Mas um ano retrasado, eu lembro que ele veio com a irmã Maricota. Retrospecto. O retrospecto pode ser um ponto de orientação, mas o retrospecto não define. Pastor, não entendi. Vai entender. Por exemplo, jogo de futebol. Todo jogo de futebol começa um clássico. Antes de começar, os momentos prévios, aquela reportagem para aquecimento do clássico, vai ter um momento do retrospecto. O repórter, o narrador vai dizer: esses times se enfrentaram tantas vezes, um venceu tanto, o outro venceu tanto, o outro ganhou isso, o outro ganhou aquilo. O time tal está tanto tempo sem vencer o outro na casa dele. É assim ou não é assim? Isso é retros? Agora o retrospecto define o que vai acontecer naquele jogo? Define. Então toma cuidado com o retrospecto. Porque você pode olhar para trás e achar: tem sido assim, vai ser assim agora. E pode ser que Deus diga: foi assim nos outros anos, agora não mais. Preste atenção no perigo do retrospecto. Maria e José tiveram uma ideia. Baseado no retrospecto, ele deve estar com o fulano. Foram lá no fulano. Não estava. Baseado... eu vou começar. Eu vou ter que... Tá nessa hora, né? Baseado nos views do canal do YouTube, a Maria falou: ele deve estar com o pregador Beltrano. Vamos lá. Não estava, não. Baseado na mídia de uma determinada casa, de um determinado lugar, alguém disse assim: ele deve estar ali. Chegou lá, não estava, não. Porque nós nos baseamos no retrospecto, para pensar que o que aconteceu mês passado, ano passado, na década passada, necessariamente vai estar acontecendo esse ano. E de repente Maria e José descobriram uma coisa que alguém andou aqui descobrindo recentemente. Pergunte qual? Não é porque Deus estava andando com alguém ano passado, que propriamente andou esse ano. Nós vamos ter ainda alguns sustos e algumas decepções até entendermos que não se vai de peito aberto acreditando piamente que Deus está com alguém só porque estava no passado.
Deus me trouxe aqui para lhe dizer, antes de você gastar gasolina, gastar Uber, gastar sola de sapato, gastar pneu de bicicleta, me pergunte se quem ou com quem você me viu ano passado, eu ainda estou esse ano, porque vida espiritual não é alimentada por retrospecto, vida espiritual é tirar cinza do altar todo dia. Eu tinha ontem, pode ser que não tenha hoje, Deus estava comigo no passado, Deus falava na minha boca 10 anos atrás, pode ser que não esteja falando esse ano. Se preocupe em atualizar as informações. Para quê, pastor? Para que você não coloque na tua mesa quem você pensa que está com Deus e não está mais, para não colocar a mão na tua cabeça quem tu pensa que é homem de Deus e não é mais, para que o assim diz do Senhor mentiroso de alguém não te faça acreditar em promessas vãs. Ei, Deus me trouxe para dizer, me pergunta com quem eu ainda ando nessa cidade. Não vai com tudo, não, arriando a cabeça, mandando alguém meter o mãozão na sua cabeça, abrindo a porta da tua casa, sentando à tua mesa. Peça a Deus discernimento para ver se ele está andando ainda. Porque homens podem manipular papéis, homens podem tratar juridicamente de coisas e se estabelecerem vitaliciamente em alguns postos, mas Deus não tem contrato vitalício com ninguém. Com Deus é todo dia. E Deus pode ter estado com alguém ontem e pode não estar hoje. Deus pode ter falado na boca de alguém em janeiro e pode não terminar falando na boca dessa pessoa em dezembro. Depois desse dia, procurando entre os parentes e conhecidos, agora é a hora. Agora vem. Agora o coração acelerou. Agora o rosto empalideceu. Agora, se você passa pela irmã Maria e pergunta para ela, minha senhora, o que está acontecendo? Ela ia olhar para você e ia dizer com todas as palavras, perdi meu filho. Sim ou não? Vamos de novo. Se você passa pela irmã Maria, olha para ela naquele momento e pergunta para ela, o que está acontecendo? O que ela ia responder? O que ela ia responder? Mas se você fosse lá em Jerusalém, fizesse uma pergunta para Jesus com 12 anos de idade, ele está lá no templo, menino, você está perdido? Ele ia dizer, eu? Não. Peraí, calma aí. Mas se você perguntasse para Maria, o que está acontecendo? Ela ia dizer, perdi meu. Mas se você fosse lá no filho dela, lá em Jesus, lá em Jerusalém, e pergunta para ele, menino, está tudo bem? Você está perdido? Ele ia olhar para você e dizer, eu? Não. Você está percebendo o tamanho da distância entre como Maria está se sentindo e como as coisas realmente são? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma distância muito grande dentro dessa situação toda que está acontecendo. Tem uma distância muito grande em como você está se sentindo e como as coisas realmente são. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, vamos combinar algo? Eu não vou me sentir como você. Você tem que se sentir como eu. Pastor, não entendi. Vai entender. Deus me trouxe para te dizer, teu desespero não vai me desesperar, mas a minha paz vai te dar paz. Segura a mão de uma pessoa que está do teu lado e fala para ele, você não vai convencer Deus de que tudo está perdido. Deus vai convencer você que tudo está no seu controle. Oh, aleluia! Se alguém puder levantar as mãos o mais alto possível essa manhã, Deus me trouxe assim para te dizer, eu entendo que quando você avaliou o contexto, quando você olhou as últimas mensagens, quando você lembrou da última conversa, quando você viu os últimos números, é normal que você sinta que as coisas acabaram, que não tem mais jeito, que você está perdido, mas experimenta perguntar para mim como as coisas estão. Eu tenho outro ponto de vista. Você está desesperado, eu estou sentado. Você está em pânico, eu estou totalmente no domínio de tudo. Oh, eu sirvo aquele que domina sobre tudo.
Sabe o que a Bíblia diz? Ficou Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Em Jerusalém está tendo um movimento, em Jerusalém está tendo instrução, em Jerusalém Jesus está ensinando, ouvindo, falando, tem muita coisa acontecendo e Maria e José não estão sabendo. Isso aqui quebra uma ideia tão infantil, tão tola, tão ingênua de algumas Marias, de alguns Josés. Qual? Pensar que tudo que ele faz, você tem conhecimento. Pensar que tudo que está acontecendo no reino, você sabe. Maria, você carregou ele 9 meses no seu ventre, mas você não tem controle sobre o que ele faz. Você tem unção, tem dons, tem talentos, você é o profeta da sua casa, você é um homem de Deus reconhecido nessa igreja, mas ele me trouxe para dizer, fora do seu raio de compreensão e ciência, existe muita coisa que eu estou fazendo e você não tem a menor ideia. Eu tenho pena de quem acha que tudo que Deus vai fazer passa por ele. Eu tenho pena de quem acha que se não for através dele na cidade, não vai ser através de ninguém. Eu tenho pena de quem pensa que se não for através da ministração dele, não vai vir por outro. Não existe monopólio de unção. Deus dá a quem quer, na hora que quer, do jeito que quiser. A decisão que Maria tomou agora me parece ser a mais razoável, a mais coerente. E a decisão é: vamos voltar a Jerusalém. E por que essa é a decisão mais coerente? Porque essa é a decisão mais assertiva? Porque Jerusalém foi o último lugar onde eles estiveram juntos. Vamos lá. Jerusalém foi o último lugar onde eles estiveram? Onde estiveram? Então me parece razoável voltar ao ponto onde estiveram juntos. É coerente voltar ao lugar onde estiveram juntos. Mas não é só. Não é apenas porque Jerusalém é o lugar último onde eles todos estiveram juntos, mas é porque em Jerusalém reside uma centralidade, uma convergência. Tudo converge para Jerusalém, porque é o centro do culto. É onde está o templo, é onde está o altar, é o endereço legítimo. Repete isso que isso é importante, diga: endereço legítimo. Pastor, qual é o lugar a se procurar Jesus? Dos endereços? Jesus viria na fase adulta a entrar em Samaria, sim ou não? Sim ou não? Sim, ué. Você não lembra da samaritana, João 5? João 4? Vamos de novo. Jesus viria na fase adulta a entrar em Samaria, sim ou não? Jesus viria na fase adulta, inclusive aí no exterior. Ele fez uma visita no exterior, uma vez só. Colocou o pé fora de Israel, em Tiro e Sidom. Então, Jesus foi em Tiro e Sidom, na fase adulta? Jesus foi no conjunto de 10 cidades, chamado Decápolis, lá, aquele episódio lá do endemoniado, etc. Jesus foi lá, atravessou o lago de Genezaré várias vezes, sim ou não? Foi da Galileia para a Judéia uma pá de vezes, sim ou não? Mas naquele momento, só havia um endereço para buscá-lo. Naquele momento, só havia uma coisa que era coerente fazer: buscá-lo em Jerusalém. Não fazia sentido ir em Samaria. Não fazia sentido em Decápolis. Não fazia sentido em nenhum outro endereço, se havia um endereço legítimo onde procurá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É indesculpável. Indesculpável quem o procure em outro lugar, quando este alguém conhece o endereço legítimo. Eu fico pensando que se uma pessoa é enganada por alguém e levada a frequentar um endereço numa cidade remota, no fim do mundo, no interior do interior, num ponto extremo da terra talvez, aonde não chegou a internet, aonde não tem televisão, e de repente uma pessoa chega
Uma pessoa abre um espaço e começa a dizer: Jesus está aqui. Mas Jesus não está lá. Essa pessoa não é um profeta, não é um sacerdote, não é um pastor, não é um homem de Deus. É um falsário, é um malandro, é um vagabundo. Eu consegui entender as pessoas que vão lá. Porque quando você não tem nenhum outro endereço legítimo, o que te apresentam, num primeiro momento, você vai. O que eu não consigo entender é como gente que mora em São Mateus, em Vitória, no Rio de Janeiro, em São Paulo, está tendo a coragem de colocar a sua vida e sua casa dentro de alguns endereços, mesmo tendo ciência de que existe Jerusalém na cidade. Eu preciso dizer uma coisa para você: não tem desculpa. Não tem desculpa para você pegar a sua família. Você não, porque você não está fazendo isso, senão você não estava aqui. Não tem desculpa para alguém pegar a sua família e colocar debaixo de qualquer visão, qualquer telhado, qualquer suposta bênção ou suposta cobertura, em lugares aonde existem endereços legítimos onde se encontre Jesus. Não tem desculpa. Não tem como se esquivar da responsabilidade de estar optando pela fraude, mesmo sabendo da legitimidade da verdade. Aonde vamos procurá-lo? Em Jerusalém. É no centro. É na capital. É no lugar onde a devoção é legítima. Eu não digo centro e capital, fazendo referência a que você tem aqui para Vitória, ou tem aqui para o Rio de Janeiro, não. Estou falando sobre o lugar do culto, onde o altar é legítimo, onde não há fraude sacerdotal. Então é para lá. E de repente eu olho e aqui eu encerro e Lucas diz uma coisa que dá uma cambalhota assim no meu espírito. Versículo de número 46, preste atenção. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Perdi. Desse sentimento até a reviravolta, o abraço, o reencontro. Quanto tempo passou? Eu não sei onde ele está. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Desse sentimento até vê-lo bem, saudável, poderoso. Quanto tempo passou? Quanto tempo passou? Sem tocá-lo, sem vê-lo, sem ter informações precisas se ele estava comendo, estava bebendo, se estava bem, se estava no relento. Quantos dias? Treinamento. De quê? De coração. Treinamento. De quê? De resistência emocional. Treinamento. De quê? De fé. Para quê? Para os outros 3 dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está dizendo assim, não vou aguentar. E o Senhor está dizendo, você não só vai aguentar essa, como você vai aguentar uma outra maior do que essa. Porque se você pensa que isso aí é o fim, o Senhor diz, não, eu estou alargando os limites da tua espiritualidade, da tua fé, da tua devoção. Estou alargando as fronteiras da tua capacidade de perdoar, gerir emoções, recomeçar histórias com pessoas. Isso aí que você está vivendo agora só está te preparando para um desafio maior. Eu entendo você não dar glória a Deus, porque você pensar no tamanho desse desafio, e eu te dizer que está vindo um desafio maior, mas eu vim dizer aqui para as Marias,
para os Josés. Levante a mão para você receber essa palavra. Você está no meio de um treinamento de Deus. Deus sempre acreditou no seu coração. Ele sempre viu em você capacidade de lidar com o que você está lidando agora. E Ele já está vendo em você capacidade de lidar com tempestades maiores, problemas maiores, crises maiores. E quando você chegar lá nesse outro nível que eu estou dizendo, você vai se lembrar dessa manhã de domingo, de tudo que está acontecendo agora, e o Espírito te dirá: se você suportou antes, vai suportar agora; se venceu antes, vai vencer agora; se eu fui contigo antes, serei contigo agora também.